Aleluia, glória a Deus, eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e quero trazer uma palavra hoje perguntando a você, quem tem sido o seu pastor? Quem é o pastor? Jesus. Jesus, ele é o pastor incomparável, não tem outro pastor igual a Jesus. Então ele diz aqui no livro, louvado seja o nome do Senhor, de João, capítulo de número 10, versículo 7, diz o texto assim, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Por que Jesus é a porta das ovelhas? Porque ele é quem leva o homem a Deus, ele é a porta, ele é a passagem, ele é a ponte. Ele é a ligação entre o homem e Deus. Ele diz aqui no versículo de número 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, quantos será que veio? Eu não sei. Ele que está dizendo aqui que os que vieram antes dele, ou seja, quantas pessoas se levantaram no passado, antes do Senhor Jesus, quantos se levantam no dia de hoje. Naquela época falavam que era o Messias, mas ele, quando pensa que não, o bom pastor chegou, e o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Mas vamos continuar aqui no texto. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastais. Que maravilha! Ele vem aqui dizendo, eu sou a porta. Ele diz que aquele que entrar na porta que é ele vai entrar e vai sair, e vai achar pastagem, porque ele diz aqui, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele achará rumo para a sua vida, porque o que ele está dizendo aqui, olha, eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar por essa porta, ele vai passar. Mas sabe onde é que essa porta, que é Jesus, vai chegar? A vida eterna. Vai chegar a vida eterna. Uma vida que nunca mais acabará. Tem pessoas que dizem que isso é invenção, que inventaram isso. Não, tem pessoas que dizem assim, ei, a Bíblia, ela foi escrita por homem, mas os livros que você estudou, que você aprendeu, que você é formado, foi escrito por quem? E por que você acredita nos livros que escreveram e lhe ensinaram? Você tem a sabedoria hoje porque você estudou, porque teve professores. E por que você não aceita também essa Bíblia? Só que a diferença é que um livro comum, a sabedoria humana, essa é de Deus, é um livro espiritual. Então ele está dizendo aqui que você entrará e sairá e achará pastagem. Mas o versículo 10 ele diz, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Ele está dizendo que o ladrão, ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. O ladrão das almas, o mentiroso, o enganador, ele veio fazer isso. Mas ele disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então ele é o pastor incomparável, ele é o bom pastor. Aquele que entrar na porta da salvação, na porta da graça, ele vai sair na pastagem, vamos dizer, ele vai ganhar a vida eterna, uma vida que nunca mais se acabará, uma vida onde ele diz que vai vir enxugar todas as lágrimas que há no olho do homem, ou seja, aquelas lembranças que traz sofrimento, aquelas coisas. Jesus, ele morreu para isso, para ser o seu bom pastor. Então não há desculpa para nós
usar de artifício, ou seja, para cair fora, se o próprio Jesus é o pastor incomparável. Ele diz aqui no versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele provou, ele deu a vida dele por você, ele deu a vida dele por mim, ele deu a vida por nós, o pastor incomparável, que é o Senhor Jesus. Mas eu continuo pedindo a você que assista esse vídeo até o final, e no final você vai decidir examinar você mesmo quem tem sido o pastor da sua vida. Quem tem pastoreado você? Tem sido Jesus? Jesus tem pastoreado você? Versículo de número, glória a Deus, 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, é muito fácil alguém entrar em assunto que ele não conhece, porque as ovelhas não é dele. Ele diz aqui que o mercenário, ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir, porque ele não é pastor, porque as ovelhas não são dele. Se não são dele, então o que ele puder fazer para acabar as ovelhas, ele vai fazer. Mas Jesus, ele está sobre a vigilância, sobre a guarda do seu rebanho. Você lembra quando Saulo de Tarso, ele ia, respirava, ou seja, saía da narina dele furor, ira. Ele ia acabar com o resto da igreja. Viu o que Jesus fez? Jesus barrou ele, derrubou do cavalo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Jesus ainda está derrubando gente do cavalo. O povo é quem esquece disso. Mas aqui e acolá Jesus derruba ainda gente do cavalo para saber que ele é real, que ele ama e que ele o quer salvar. Ele salvou Saulo de Tarso, transformou num grande missionário como Paulo, o homem que mais escreveu na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz aqui que o mercenário, ele vê, quando vê vir o lobo, ele corre. Ele não encara o lobo para defender as ovelhas. O salmista Davi era um adorador de Deus, mas ele tinha experiência na guerra quando ele disse: Saul achava que ele era só um menino, ele disse não. Saul disse: olha, você não tem como pelejar contra esse gigante, você é só um jovem, esse gigante Golias é experiente na guerra. Ele disse: não, eu tenho uma experiência também, eu quero contar uma história a você, o rei, conte. Ele disse: olha, eu pastoreando as ovelhas do meu pai, tá vendo? Aí teve de chegar leão, rei, e agarrar uma ovelha daquela, eu saía no rastro, e eu pegava aquele leão, quando ele se revoltava, eu o matava. Aí o rei: vixe, rapaz, você chegou a matar leão? Ele disse: foi. Mas tem mais também, rei, teve que o urso se levantar contra o rebanho, eu também o pegava e o matava. Então pronto, quem matava um urso, quem matava um leão, jamais poderia perder para aquele gigante Golias. Sabe o que é isso? É uma visão espiritual, uma experiência que você tem que ter, o que tenho, que os gigantes se levantam na sua vida, mas vão cair. É só nós não se apavorar, nós não perder o alvo, não perder a nossa fé, e nós vamos ganhar essa batalha. O gigante Golias, ele estava cheio já, vamos dizer, de glória, porque 40 dias ele propagava ali, pedindo um soldado, não aparecia ninguém. Quando apareceu um jovem, serviu de mangoça para todos e para ele mesmo. Mas aquele jovem disse: tu vem a mim com espada, com escudo, do jeito que tu vier, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a nossa vitória, ela é em nome de Jesus. Quem quiser peleje como quiser, mas nós vamos pelejar em nome de Jesus. Nós vamos pelejar na oração. E o Senhor, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o general de guerra. Louvado seja Deus. Mas continuando aqui, o versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas
Louvado seja o nome do Senhor. E das minhas sou conhecida, tá vendo? Se você tem Jesus como seu pastor, então você é conhecido de Jesus, mas você também conhece Ele. Tem pessoas que só a misericórdia, elas não conseguem ser pastoreadas por ninguém, porque elas não aceitam, eu sou assim, eu penso assim, não muda nunca, só vão mudar dentro do caixão. Só vão mudar quando você chegar que tiver gelado lá, o cabelo sem brilho mais, sem, entendeu? Morto. Aí você vai chegar e vai ver, mudou mesmo. Deus tem falado sobre isso. Tem pessoas que vão precisar morrer para poder ser mudada, porque elas não mudam, mas elas vão mudar aqui porque vai desfalecer a sua cor, vai acabar o brilho, vai acabar a temperatura e elas vão para embaixo do chão. Você está entendendo? Mas não precisa isso, nós podemos mudar através dessa palavra de Deus, tendo o Senhor Jesus como nosso pastor. Ele diz que aqui, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu, Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Ele olha assim para aquela pessoa não merece salvação, ela merece sofrimento, ela merece peia, mas ele diz, eu vou salvar. Eu vou tirar ela dessa situação que ela está vivendo. Um dia de hoje eu estaria caído, há uns anos passados, há muitos anos passados, 30 anos. Eu estava caído no dia de hoje, alcoólatra, acabado. Hoje eu tenho 56 anos, para a glória de Deus, fui desenganado. Ou seja, mas Jesus restituiu a minha vida, mas ninguém entendeu. Ele viu eu lá dentro de um banheiro, caído, bêbado, acabado. Ele disse, eu te ajudo. E eu vou lhe dizer, só em você olhar para mim, só se você quiser ser cego ou cega. Mas dá para você perceber que Jesus tem ajudado. Os meus pulmões acabou-se, a tuberculose destruiu tudo, mas Jesus o restituiu para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus restituiu não para a minha glória, para a glória dele. Eu sou algo insignificante, tá entendendo? Mas Jesus o escolheu, disse, eu vou te ajudar, vou te levantar, mas tu vai, leva a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz também na sua. Ele é o bom pastor, ele deu a vida, ele não vai dar, ele já deu. Ele deu a vida e pegou de volta porque ele é poderoso. Ele é o dono do plano, ele é o dono de tudo que fez isso. Ele deu a vida por você, pegou a vida dele de volta. Ele viajou para onde está o Pai. Ele vai voltar para buscar a igreja. E ele quer naquele dia que nós íamos festejar com ele, naquela tremenda mesa da eternidade, às bordas do Cordeiro. Então não podemos perder essa festa naquele dia, por essas festinhas sem significado algum, de maneira alguma. Mas ele diz aqui no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar esta. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ele disse, tem outras ovelhas, porque ele estava falando, ele veio para as ovelhas de Israel. As ovelhas, o povo da promessa, o rejeitaram, mas ele, graças a Deus que ele chamou nós, e hoje ele ainda está chamando, mas ele vai vir buscar o povo da promessa. Só que hoje você está pela graça, eu estou pela graça, favor não merecido, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pelo que o Senhor Jesus fez lá naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Então a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele continua dizendo no 17,
por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Você entende isso? Você consegue entender o Senhor Jesus dizendo, por isso o meu Pai me ama? Olha, o que ele diz aqui no versículo 17? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, olha, a minha vida para tornar a tomá-la, tá vendo? Ele diz, eu dou a minha vida para tornar a tomá-lo. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Irmão, isso serve de um aprendizado medonho para nós. Isso aqui daria um ensinamento, uma doutrina tão grande. Ele aqui está falando, olha, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Ele estava falando aqui da vida dele, né? Louvado seja Deus, eu tenho o poder de dar a minha vida. Imagine o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus, ele é o poderoso, não precisa nós estar atrás de outro, de A, de B, não. Abasta ele mesmo. Ele é tão poderoso que ele diz assim, olha, eu tenho o poder de dar a minha vida, mas tem o poder de tomá-la de volta, e ninguém tira de mim, porque não pode. Ele tem o controle. Então ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle da minha vida. Ele pode operar um milagre na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do esposo, da esposa. Ele pode fazer o milagre. Louvado seja Deus. Aí ele diz aqui, olha, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Este mandamento recebi de meu Pai, tá vendo? Ele disse, eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-lo. Mas esse mandamento eu recebi do meu Pai. Irmão, será que você acha que nós parando aqui um pouquinho esse texto para uma reflexão, será que o Senhor Jesus tem como dar uma coisa para nós e depois tomar? Pois eu conheço uma passagem na Bíblia de um jovem chamado Urias, que ele, glória a Deus, ele teve um chamado, Uzias, né? Ele teve um chamado grande com Deus. Ele começou a reinar desde de pequeno. Ele teve tanto êxito na vida porque o coração dele se inclinou a buscar Deus. Mas lá na frente ele já queria fazer o que não era para ele. Queria fazer a função dos sacerdotes e Deus não permitia. Então imagine se Deus não permitia fazer a função do sacerdote humano, hoje Deus vai permitir alguém exercer a função que é do sacerdote Jesus? De maneira alguma. É uma reflexão para nós. Aí aquele homem que era poderoso em terra, em plantação, em gado, em tudo, ele tinha um exército tremendo. Ele jogou incenso na cara do sacerdote. Ele ficou leproso na hora. Ele morreu abandonado fora da cidade, porque ele não, era o rei Uzias, ele não conseguia, né, morar na cidade porque ele era leproso. Ele foi tomado pela lepra. Então Jesus, ele tem o poder de dar, mas ele tem o poder de tomar. Raramente as pessoas hoje, elas se aproximam, as pessoas, raramente não, umas pessoas aparecem ao Senhor Jesus só atrás de se dar bem, só atrás de sair daquela situação que está. Aí quando sai, podemos se ligar com Jesus e seguir para continuar cada vez melhor, elas começam a pular fora. No final não dá certo não. Elas vão cair fora do Senhor, mas no final não dá certo não. Então que coisa boa é você ter Jesus como seu pastor. Aí eu pergunto a você, terminando já esta palavra, ele tem sido pastor incomparável na sua vida? Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Preste atenção como isso é tremendo.
Eu faço como uma amada missionária que diz, é forte, né? É forte. O que a amada missionária diz, uma missionária daqui, ela diz, compreende, né? A outra diz, é forte. Então, louvado seja o nome do Senhor. Olha como é forte. Jesus, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Jesus é o bom pastor que vive para as suas ovelhas. Lembra quando espedejaram? Tem gente que fala mal, espedeja, escarnece. Ele está lá te vendo, olha. Ele está lá te olhando. Eu quero olhar bem assim para tu ver. É contigo que Deus está falando, olha. Ele está lá vendo. Tu pensa que o que tu tem falado, tu tem escarnecido, ele não está lá vendo, não. Ele está sim. Ele está vendo, ele viu quando começaram a jogar a primeira pedra em Estevão. Ele levantou-se do trono. Quando eu não conhecia Cristo, diziam que eu falasse certas palavras, eu levantava em pé Deus do trono. Não, levantar Deus do trono é quando estamos falando mal uma das outras pessoas, quando estão jogando pedra, sem mesmo conhecer verdadeiramente a situação. Mas de lá ele está te vendo. De lá ele viu quando Saulo saiu para acabar com a igreja. Então ele é o pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o pastor que vive para as suas ovelhas. Mas Jesus, ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Isso é ainda mais forte, né? Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor que deu a vida e tornou a pegá-lo de volta. Ele deu a vida dele para salvar você, para me salvar. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Mas ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. E ele vai voltar para quê? Para buscar as suas ovelhas. Mas só que no meio disso tudo que ele vai voltar, ele vai ter que fazer uma escolha. Ele vai fazer uma escolha entre ovelhas e bode. Ele vai fazer uma escolha entre o trigo e o joio. Mas a escolha é dele, não a você. Deus não nos levantou como juiz para nos julgar, nem muito menos condenar. Não, ele não olha para o homem que nem você olha. Na família de Jessé, a última pessoa que achava que poderia ser o escolhido seria Davi. Os outros, tudo, quando o profeta Samuel chegou lá, que falou, já trouxeram logo Eliabe, Abinadab, Samar, tudo tinha aparência. Não, o rei só pode ser isso. Quem disse que Jesus vê como tu vê? De maneira alguma. Tu vê hoje uma pessoa abandonada ali na sarjeta, poderá um dia ele ter uma grande bênção de Deus na mão dele para transferir a você. Porque Deus deu o seu único filho, o Senhor Jesus, para morrer, para nos salvar. Eu costumo dizer, o povo perigoso na sua vida e na minha vida, não é aquele povo abastado, não. É aquele povo, ou seja, necessitado. É aquele povo que não tem nada. Você lembra quando o Senhor Jesus contou aquela história, dizendo assim: eu estava com fome, não me desse de comer. Eu estava com sede, não me desse de beber. Você lembra disso? Eu estava nu, não me vestisse. Eu era forasteiro, não me acolhesse. Eu era preso, não me visitasse. Lembra? O povo, aquilo caiu sobre uma bomba. Mas, Senhor, onde é que já tu fez isso? Onde é que já vimos tu nessa situação? Ele disse: aquele que fizer a um pequenino irmão meu, a mim me fizesse. Então o povo perigoso na sua vida e na minha vida é esse povo necessitado, é esse povo abandonado, é essa escória chamada, viu? Esses é que são o povo perigoso na sua vida e na minha vida. E que Jesus o abençoe poderosamente
E continua a pergunta: ele é, Jesus é o pastor incomparável na sua vida, ele é o bom pastor? Então, se ele é o pastor da sua vida, ele é o pastor que deu a vida por você, é o pastor que vela por você, e é o pastor que vai voltar para buscar você. Glória a Deus, aleluia.